Se você está sofrendo agora, por qualquer motivo que seja, me ouça. Sofrimento nessa vida é inevitável. Quem sofre está vivo e quem está vivo sofre. Não tem como fugir. Alguns sofrimentos nós podemos evitar, outros são inevitáveis. O principal deles é a morte. A nossa própria morte, a morte dos nossos entes queridos. Como diz o velho clichê, a morte é a única certeza na vida. Bom, eu adiciono mais uma aí, o sofrimento. E eu quero falar com vocês, nesse vídeo, sobre como podemos lidar com esse sofrimento. E eu quero falar de uma forma genérica, porque você pode estar sofrendo pela morte de alguém, pelo fim de um relacionamento, talvez por um fracasso no trabalho, na faculdade, uma briga com algum familiar. Não importa. Sofrimento é sofrimento. Tem um psiquiatra muito famoso, que é o Viktor Frankl, em que ele demonstrou que sofrimento é suportável quando nós damos um sentido para ele. Então, se você visse a história do Viktor Frankl, você entenderia de onde que vem isso. O Frankl, ele foi um psiquiatra judeu durante a Segunda Guerra Mundial e ele foi enviado para o campo de concentração. E no campo de concentração, ele começou a observar quem eram as pessoas que suportavam melhor o sofrimento, que tinham mais chance de sobreviver, e as pessoas que se entregavam. A diferença é que as pessoas que suportavam, elas tinham um sentido para a vida delas. Então elas conseguiam dar sentido a esse sofrimento. Se você é religioso, você sabe, se você é católico como eu, você sabe que Deus permite que nós passemos por alguns sofrimentos. E esse mal que ele deixa acontecer só acontece porque ele vai tirar um bem maior daquilo. Então, para o cristão, esse é um sentido muito forte para o sofrimento. Apesar de ser abstrato, requer muita fé, requer muita esperança. Tem alguns sentidos mais imediatos que nós conseguimos encontrar para as coisas. Eu nunca vou esquecer de que o Viktor Frankl recebeu um paciente no consultório dele e o paciente ele estava numa depressão profunda porque ele tinha perdido a esposa. A esposa dele faleceu e ele não conseguiu superar esse processo de luto. Não teve um processo de luto saudável. E ele buscou o Dr. Frankl para ajudá-lo. O Frankl ajudou ele em uma sessão. Em uma sessão, o homem estava curado do seu luto. O que Frankl fez foi dar um sentido para a morte da esposa dele. E você vai me perguntar como que você pode fazer isso? Como que você consegue dar sentido para a morte? Sem apelar, talvez, para uma resposta religiosa. O que Frankl disse foi o seguinte: Fulano, tua esposa te amava? E ele respondeu: Sim, minha esposa me amava muito. Então eu quero que o senhor imagine se quem tivesse morrido fosse você e ela tivesse ficado. Ela sofreria pelo senhor? Ele respondeu: Sim, ela ficaria arrasada. Então Frankl disse ao paciente dele: Pois bem, este é o sentido da morte de sua esposa. Ela morreu primeiro para que ela não tivesse que ver a sua morte. E nisso acontecendo, ela foi poupada de um sofrimento muito grande. E a partir desse momento, o paciente do Frankl estava curado. Ele nunca mais voltou. Essa história, ela me é muito cara, porque ela me ajudou com o meu processo de superação de uma ansiedade. Eu contar uma história pessoal para vocês agora. Eu sempre tive muito medo da morte dos meus pais. E sem motivo específico. Porque meus pais são saudáveis, certo? São novos ainda são jovens. Mas por algum motivo eu perdia noites de sono imaginando a morte deles. E quando eu comecei a procurar um sentido para a morte deles, que nem aconteceu ainda. Mas é certo que vai acontecer. Mas ainda não aconteceu. Só que eu sofria de ansiedade pelo momento em que aquilo fosse acontecer. Então, o que que eu entendi?
eu entendi, nesse mesmo espírito que o Frankel usou com o paciente dele, eu entendi que se eu não visse a morte dos meus pais, os meus pais é que viriam a minha morte. E não existe uma dor maior para um pai do que a morte de um filho. E a partir deste momento, a partir do momento que eu entendi isso, eu deixei de temer a morte dos meus pais. Porque eu pensei, ela vai ter que acontecer. Eles vão ter que morrer. Eu vou ter que vê-los morrendo. Porque caso contrário, eles é que me verão morrendo. Porque a morte é inescapável. E se a morte é inescapável, nós só podemos desejar que ela ocorra da forma mais natural possível. Que os pais morram antes dos filhos. A partir desse momento, eu passei por um processo de libertação tão grande. Eu nunca mais perdi uma noite de sono por causa disso. Então, meus amigos, eu conto essa história para vocês para que vocês busquem no sofrimento de vocês um sentido. Se você está passando por um casamento ruim e você tem filhos, e esse sofrimento que esse casamento está te causando te parece muito grande, encontre um sentido para isso. Pode ser, por exemplo, pelo bem dos seus filhos. Você pode estar morrendo de vontade de separar, mas você tem filhos pequenos. Eles podem ser o seu sentido. Você pode olhar para eles e dizer: eu vou aguentar esse sofrimento por vocês. Você pode estar pensando em desistir da faculdade. Tá muito difícil. Você não tem tempo para nada. E você pode estar pensando: meu Deus, acho que eu não devia estar aqui. Encontre um sentido para isso. Esse sentido pode ser: se eu suportar isso, eu vou ter um diploma no final. Ou eu vou ter uma grande conquista. Ou eu vou provar para mim mesmo que eu sou capaz. Todo sofrimento nessa vida pode ser atrelado a um sentido. E eu finalizo esse vídeo citando uma frase do filósofo Nietzsche, que o Viktor Frankl costuma citar muito, que é: quem tem um porquê suporta qualquer como. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Entendeu? Esse porquê é o sentido da sua vida. É o sentido do seu sofrimento. E o como é a forma como você está sofrendo. Tenha fé. Confie em Deus. Confie na sua própria força, na sua capacidade de suportar esse sofrimento. Ele vai passar. Ele vai te ensinar algo. E você pode encontrar um sentido para sua vida nesse sofrimento. É isso que eu queria dizer para vocês. Espero que ajude vocês a refletir sobre isso. Espero que ajudem vocês a encontrarem um porquê para que vocês consigam suportar qualquer como. Tá certo? Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva no meu canal, comenta se você está passando por uma fase difícil. Vamos conversar, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês.